Boa noite. Aos que não estavam presentes, o texto para a base de nossa meditação foi Mateus 16, verso 18, que diz: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, hoje nós vamos meditar sobre pedra, sobre essa pedra referida no texto de Mateus. Em Salmos, capítulo 118, versos 22 e 23, o salmista diz que a pedra que os edificadores recusaram tornou-se a principal pedra da esquina. Este é o agir do Senhor, ele é maravilhoso aos nossos olhos. Então a gente vai meditar sobre o que é essa pedra. Vamos ler os textos da Bíblia e refletir sobre o que eles dizem para entender quem é essa pedra que o texto de Mateus se refere. O tema desse culto não é mostrar quem é o fundamento da igreja, que é uma discussão teológica, se é Pedro ou se é Cristo. Né? Mas nós entendermos de quem é a pedra que o texto se refere e quem é a pedra que tantos outros textos da Bíblia também se referem. Esse texto de de Salmos, capítulo 118, ele vem falando de uma pedra que os construtores rejeitaram. Essa pedra dos construtores rejeitados se refere aos construtores do templo. Quando o templo de Jerusalém está sendo construído, mandaram trazer pedras talhadas especificamente para o templo, e chegou uma pedra que eles não conseguiram chegar a serventia para ela. Então eles deixaram essa pedra de canto, e no final da construção eles não conseguiam achar uma pedra que servisse de sustentação para o monumento, né, para o templo. E então eles viram aquela pedra que tinha sido rejeitada e ela foi colocada como fundamento para o templo e coube perfeitamente. A gente vai meditar sobre isso hoje. O texto de Isaías, capítulo 28, verso 16, diz que: Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu ponho em Sião por alicerce uma pedra a toda prova, uma preciosa pedra de esquina, um alicerce inabalável. Aquele que crer não se apressará. Alguma tradução traz de uma forma diferente da que está nesse texto? Não, sim, mas alguma tradução diz na parte de uma pedra toda prova? Aqui fala aqui, meu irmão Daniel. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ponho em Sião uma pedra como o alicerce, pedra aprovada, pedra angular, preciosa, de firme fundamento. Aquele que crê nunca será abalado. Obrigado, irmão. Não. Uma pedra aprovada. Nas outras traduções também traz uma pedra já aprovada. É uma pedra que passou nos testes para ser, como diz aqui, né, a pedra de esquina, né, ou a pedra de fundamento. Esse texto, como a gente vai ver mais pra frente, já no adiantando, se refere a Jesus, né, como os próprios apóstolos o aplicam. Mas aqui diz que eis que põe em Sião um alicerce uma pedra a toda prova, uma preciosa pedra de esquina, um alicerce inabalável. Aquele que crer não se apressará. Então aqui nós vemos que essa pedra, ela é provada, ela foi aprovada, ela serve para seu alicerce, e ela é uma pedra inabalável. Em Isaías, capítulo 8,
versos 13 ao verso 15, diz assim: Santificai ao Senhor dos Exércitos. Isso. Santificar ao Senhor dos Exércitos, a Ele mesmo, e permitir que Ele seja o vosso temor, e permitir que Ele seja a vossa reverência. E Ele vos será por santuário, porém será por uma pedra de tropeço e por uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel, por laço e por armadilha para os habitantes de Jerusalém. E muitos dentre eles irão tropeçar e cair, e serão quebrados, e serão capturados, e serão tomados. Então, Isaías, no capítulo 8, também diz que o Senhor ele será o santuário, e, mas porém ele será também por uma pedra de tropeço e por uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel. Então, ao mesmo tempo que o Senhor ele coloca uma pedra provada, uma pedra firme, inabalável, e que serve de base para o templo, ele também é por pedra de tropeço para muitos, né? Como diz aqui no texto. Mas para quem ele é uma pedra de tropeço para muitos? Esses são os dois pontos que a gente vai analisar. A pedra de fundamento e a pedra de tropeço, que os textos da Bíblia trazem. Em Zacarias capítulo 10, versos 2 a 4, alguém poderia ler, por favor? Zacarias, verso 10, capítulo 10, versos 2 a 4. Do 2 ao 4? Isso. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, são enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado Lebã, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória de batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco da guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Então, o Senhor diz que contra ele, aliás, dele, ele tem indignação, né? Pelos pastores que são donos, né? Os pastores que são bodes, não são ovelhas. E ele diz que o Senhor mesmo visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e fará deles o seu cavalo gracioso de batalha. Ele diz que deles surgiu a pedra, né, de esquina, surgiu a esquina. Dele a estaca, dele o arco, né, de guerra, dele sairá todo o opressor. Então, fala aqui de Judá, né? Da casa de Judá sairá. Então, quem saiu de Judá? De Judá sairá quem será alguém. Né? Nós veremos outros textos também que falam sobre isso. Mas, então, a pedra, os irmãos então acreditam que se refere a Jesus. Que os apóstolos então nos dizem disso, veremos. Mateus, capítulo 21, versos 42 a 46. Mateus 21, versos 42 a 46 diz. Perdão, versos 42 a 46. Jesus disse para eles: Nunca lestes as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça de Sira.
isso é obra do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Jesus aqui, ele está se referindo ao texto de Salmos, Salmo 118. Ele está se referindo à Escritura. E no contexto, mas, acima no texto, ele estava contando a parábola do Senhor da vinha e daqueles a que ele deu uns pedaços de sua terra. Eles foram e mataram os mensageiros do Senhor e depois mataram o próprio herdeiro. E Jesus ali, ele questiona os sacerdotes sobre qual seria a sentença que deveria ser dada às pessoas. E eles dizem que o Senhor da vida, ele destruirá miseravelmente aqueles homens perversos e deixará sua vinha com outros lavradores, que a seu tempo lhes entreguem os frutos. E aqui os sacerdotes estavam proferindo sentenças contra si mesmos, né? Porque eram eles mesmos que estavam planejando a morte do filho do Senhor da vinha, do dono da vinha. Mas, seguindo o texto, diz: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. Mas aquele sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Então, novamente, temos uma aplicação desse texto para um dos dois tipos de pedra. A pedra que edifica, a pedra que serve de base, de fundamento, e a pedra que serve de vergonha de tropeço. Embora possa parecer que ele está falando da pedra de tropeço, esse texto não se refere à pedra de tropeço. Esse texto se aplica à pedra de esquina, porque aquele que cai sobre a rocha e se despedaça é o cristão que verdadeiramente se entrega a Jesus. E ao se lançar sobre a pedra, ele se desfaz do seu eu e começa uma nova vida em Cristo. Então aqui temos uma aplicação ao primeiro tipo de pedra, a pedra de fundamento, fundação. Em Atos, capítulo 4, versos 8 a 12, é dito que, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles: governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos exaltados acerca de uma boa ação feita ao homem enfermo e do modo que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por eles este homem está em pé diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E tem nenhum outro a salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devemos ser salvos. Então aqui, no livro de Atos, os apóstolos, mais diretamente Pedro, eles são questionados por curarem uma pessoa enferma pelos sacerdotes, pelos líderes de Sinédrio. E então ele volta a acusação a eles. Ele diz que se vós, os sacerdotes, nos questionam por fazer essa boa obra, vocês que mataram Jesus de Nazaré, que rejeitaram a pedra de esquina. Então ele pega o texto de Salmos e pega o texto de Isaías e ele aplica a Jesus Cristo. Então, segundo Pedro, ele mesmo se refere a Jesus como uma pedra de esquina, a pedra de fundação a que os construtores rejeitaram.
Eu preparei esse ponto, na verdade, querendo analisar justamente a questão da pedra em si, quem é a pedra e sobre o que os textos estão falando. E se nós nos estudarmos sobre isso, e sobre as outras profecias da Escritura referente ao Messias, a gente pode chegar a conclusões maravilhosas. A irmã White, se referindo a Isaías, ao texto de Isaías, né? Ao texto de Isaías 28, que fala da pedra provada, ela diz que essa pedra provada se refere aos sofrimentos e provas de Jesus. As provas que Jesus passou para ser aprovado, né? Para servir de prova, de pedra de esquina. E no texto de Efésios, capítulo 2, versos 17 a 22, alguém poderia ler, por favor? Efésios 2, 17 a 22. 17 a 22. Isso. Ele evangelizou a vós que estáveis longe, vós que estáveis perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que gravamos para estrangeiros, nem forasteiros, mas constranhamos somos, igual de Deus. Edificadores são o fundamento da forma, Pedro Copérnico, e que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício e eles estavam, cresce para o termo então do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados pela morada de Deus. Então, no livro de Efésios, o escritor diz que a única forma de nós sermos edificados e tendo domínio para o Senhor é se estivermos fundados na rocha viva que é Cristo. Então, eu tenho uma pergunta aos irmãos. Os judeus, mas diretamente os líderes do povo, estavam fundados na rocha? Eles estavam servindo de templo do Senhor? A resposta é não. Tanto que eles próprios, no texto que Jesus se refere à pedra, eles pronunciam sentença contra si mesmos, e logo após de pronunciar a sentença, eles dizem não seja assim. Por que não seja assim? Porque logo após eles pronunciarem a sentença, eles entendem que aqueles que estavam planejando a morte do filho do dono da vinha eram eles próprios. E Jesus mesmo disse, em resposta a isso, que o reino de Deus seria tirado deles e dado a outros. A outros que dessem a seu tempo os frutos, que alguns judeus ainda estavam fazendo. Os judeus em geral, claro que haviam pessoas sinceras, como em todos os lugares, mas como nação eles não estavam dando fruto como deveriam dar. E por que não estavam dando fruto? Porque eles estavam edificados na pedra, na rocha, sobre a qual a igreja depois é fundada. A igreja cristã. A igreja cristã ela é fundada em Cristo. A igreja cristã não é fundada em ele, nem nos apóstolos, embora eles tenham um papel principal na edificação dela. A fundação dela é Jesus. A fundação dela é a mesma fundação do templo, Cristo Jesus. E em 1 Pedro, capítulo 2, verso 3 em diante, diz: se é que já provaste que o Senhor é benévolo, chegando-vos para ele como para uma pedra viva, reprovada, de fato, pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião
o principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então aqui em 1 Pedro, Pedro ele pega os dois sentidos de pedra que são trazidos no Antigo Testamento, a pedra de tropeço e a pedra angular, e ele traz o mesmo texto, uma aplicação a Jesus. Cristo ele é a pedra de edificação para os que se fundam nele, e pedra de tropeço para os que tropeçam na palavra. Ele é escândalo, Cristo é escândalo para os que não seguem o que diz a Escritura. Foi escândalo para os judeus nessa época porque não seguiam o que dizia a Torá e os profetas, e é escândalo ainda hoje, até para os que professam ser cristãos, porque se eles não estão edificados na rocha, eles não podem ser tempo vivo para o Senhor. Comentando esse texto, a irmã White diz que para os que creem em Cristo é o firme fundamento. São eles que caem sobre a rocha e se despedaçam. A submissão a Cristo e a fé nele são aqui apresentadas. Cair sobre a rocha e despedaçar-se é renunciar à nossa própria justiça e ir a Cristo com a humildade de uma criança, arrependida de nossas transgressões, e crer em seu amor perdoador. E assim também é pela fé e obediência que edificamos sobre Cristo como nosso fundamento. Então, quando Jesus ele diz que nós devemos ser como criancinhas para entrar no reino de Deus, por exemplo, ele está se referindo à fé que a criança tem, por exemplo, em seus pais, na confiança que ela tem em seus pais. E é justamente isso que é despedaçado sobre a rocha. Despedaçar sobre a rocha é confiar em Deus, de modo que o nosso eu, nossos desejos e nossos pecados, tanto os acariciados como até os rejeitados, sejam deixados de lado, sejam esquecidos e lançados no mar. E quando nós fazemos isso, nós somos dedicados ao templo do Senhor. E, em contraste a isso, ela também diz que os judeus, eles tinham essa pedra, deveriam ter essa pedra como fundamento de suas promessas. Mas, como eles não se fundaram nela, ela se tornou pedra para a sua perdição. E as mesmas promessas que eram a sua esperança se tornaram sua desolação. A mesma promessa que para eles seria alegria foi a promessa que causou sua destruição. A destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, pelos exércitos de Tito e Séstio, e a destruição também para nós, se não nos edificarmos nessa pedra. Porque se nós não estivermos edificados na pedra, nós seremos como eles e seremos destruídos na vida de Cristo. Mas se estivermos fundados nela, seremos colocados como pináculo, né? Como uma coluna no templo do Senhor, quando ele vier em glória. É isso que eu queria que os irmãos meditassem. E o pedido aos irmãos é que os irmãos não acreditem no que eu estou dizendo. Peguem a Bíblia e analisem por si mesmos. Porque, pelos os textos, mas os irmãos podem chegar a outra conclusão. Ou lerem e falarem, mas é assim mesmo? Então, sempre me referindo a mim e a qualquer pregador, peguem a Bíblia e analisem por si mesmos.